De volta com o nosso SBT Interior. E olha só, gente, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, será empossado hoje em Brasília. Ele assume o lugar que está vago desde 18 de junho, depois que o Carlos Decotelli não tomou posse por causa de alguns deslizes no currículo. Tá lembrado dessa história? Tinha informação ali de complemento curricular que não tinha sido feito, universidades contestaram. Pois bem, por falar nesse assunto, você que está em casa deve saber o seguinte, viu? Colocar informações imprecisas ou mentir no currículo pode ser um grande tiro no pé. Pois é, Priscila Andrade mostra isso pra gente agora. Você sabia que muitos candidatos costumam mentir no currículo sobre a formação e as experiências que possuem? É verdade. Por mais feio que isso possa parecer, tem muitos profissionais que recorrem a artifícios para deixar o documento mais atrativo. Os campeões do exagero no currículo se referem aos seguintes assuntos: formação acadêmica, acredite, tem gente que inventa até faculdade no currículo. Idiomas, o que tem de gente jurando que fala inglês é aquele The Books on the Table. Falsa experiência na área em que deseja atuar. Tem gente que nem chegou a atuar de fato e mente até o estado civil e idade. A questão é que essas mentirinhas podem variar de acordo com o cargo pretendido. Mas o resultado é um só: mentira tem perna curta. Nesta encenação, eu vou representar uma jornalista que pretende conseguir um emprego numa emissora de televisão. Só que eu vou mentir. Será que o meu gestor vai catar a cena e descobrir que o que eu estou falando não é real? Eu vou me esforçar para isso. Vamos ver? Oi, boa tarde, Casagrande, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tô bem, queria te agradecer, viu, por essa oportunidade dessa entrevista. É muito importante para mim. Fico feliz que você tenha topado bater esse papo com a gente aqui online e queria que você me contasse um pouquinho, né? Como que foi o início da sua carreira? Por que você começou a gostar do jornalismo? Conto sim. Foi bem interessante você me falar sobre isso, porque o jornalismo sempre esteve presente. Eu, na verdade, trabalho há mais de 35 anos, né? Sempre fui muito ativa nas emissoras, em programas de televisão. E assim, parece que é uma coisa bem intuitiva. Acho que você não teria um erro ao me contratar. Você tem 35 anos, então praticamente, né, já começou a carreira desde criancinha, recém-nascida, realmente chamou a atenção. Tá, me fala um pouco aí sobre o seu trabalho na televisão, os programas que você participou, como foi? Como eu trabalhei em vários lugares em todo o país, eu preciso destacar um tempo que eu passei no Acre, né? Inclusive, eu frequentava muito Machu Picchu, esse era um lugar que eu frequentava bastante. E fiz coberturas internacionais, inclusive em Machu Picchu. Inclusive, eu ganhei um prêmio lá, eu esqueci de colocar no currículo. Ah, um prêmio? Do quê? Ganhei um prêmio. Nossa, tá chiando aqui um pouco, não tá não? Prêmio do quê, Priscila? Pode me falar um pouco mais, porque me interessa muito saber sobre isso. Priscila? Não, tá chiando, desculpa, Casagrande. Tá confuso aqui. Casagrande! Recentemente, vimos que colocar no currículo títulos que não foram obtidos e cursos que não foram realizados não é nada recomendável. E o exemplo não poderia ser mais dramático. Indicado para o Ministério da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro, o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva perdeu o cargo antes mesmo de assumir. Motivo? O currículo padrão ouro começou a descascar diante das primeiras checagens. Ele usou de um artifício, né, que a gente diz até um pouco ingênuo, né, de dizer que ele poderia ter dito, olha, eu fiz o mestrado e não apresentei o TTC, ou participei de um projeto de doutorado, mas não concluí. Então são coisas muito mínimas, né? Não bastasse isso, outras inconsistências vieram à tona, como a suspeita de plágio na tese de mestrado, o que ainda é alvo de apuração. Com tudo isso, foi o suficiente para que ele perdesse o cargo de ministro da Educação antes mesmo de tomar posse. E de volta àquela entrevista, aquela que foi um tiro no pé. Eis uma versão mais honesta. Para quem está sendo entrevistado, é muito importante você saber contar a tua história, né? Tá. Então não é apenas contar, eu trabalhei em tal lugar, depois fui para tal lugar, não.
É você contar o que você conquistou, que resultados você teve. Como jornalista, você poderia ter dito, eu fiz 2, 3 reportagens ali, que foram um sucesso, que teve não sei quantos mil visualizações, se fosse no caso da internet, né? Ou na televisão, que tantas pessoas acessaram, viram, né, o programa. Então, você conta uma história, você conta, olha, eu entrevistei fulano de tal, então você dá nomes. Quando a gente conta uma história, tem nomes, então tem que ter começo, meio e fim. Colocar uma mentirinha aqui e ali no currículo pode até parecer inofensiva, mas quando vem a público as mentirinhas, fica feio pro candidato. Sem esquecer que no mercado de trabalho as notícias voam. E aí o truqueiro pode se queimar não apenas na empresa que pretendia uma vaga, mas em outras. Sustentar a mentira não é fácil, não. Olha o nervoso que dá. Credo. A mão fica até suada. A gente fez uma maneira divertida para você entender, mas é um assunto muito sério. Cadê a Priscila Andrade? Coloca ela aqui. Tá se abanando? Tá com calor, Priscila? Ouvindo essa reportagem, começou a lembrar do momento que a gente fez a entrevista? Você foi sincera comigo 2 anos atrás ou não? Falou tudo mentira ou falou verdade? Me conta aí, minha amiga. Boa tarde. Ai, boa tarde. Eu ouvi na íntegra a matéria toda, que me deu até um suor na mão, um tiricutico aqui. Não, é uma verdade. Eu fui super sincera com você. Fui exatamente o que eu sou hoje, dia após dia. 2 anos com você, não é verdade? Mas isso que você falou é extremamente importante. Não pode. Mentira tem perna curta. Às vezes, vai dizer, ai, Priscila, você nunca contou, nunca floreou alguma coisinha? Por exemplo, ai, você come muito, Priscila? Não, como um pouquinho só. Você escreve rápido, Priscila? Ó, escrevo tudo, deixo tudo pronto. Não, a gente faz, quer mostrar o melhor. Até porque tem coisas que a gente vai descobrir no dia a dia, a gente se adapta junto, a gente trabalha junto, a gente cresce junto, né? Mas tem coisa que não dá, vai dizer a verdade. Dizer que eu tô trabalhando há 35 anos, se eu tenho 19, impossível. 19 em cada perna, hein, Priscila Andrade? É muito cara de pau. Gente, eu vou contar a história pra vocês rapidamente, que o meu tempo tá estourado. Quando o Priscila Andrade foi veio trabalhar com a gente aqui no SBT Interior, eu fui até São Paulo pra conversar com essa madame aqui. A gente se encontrou num café, uma coisa reservada, uma pessoa séria, cheia de pompa, né? Medindo as palavras, pra depois aparecer isso, ó. Isso que você tá em casa, acompanha e adora. Mas essa figura aqui, ó, é cara de pau nível último, viu? Falou pra mim, não, Casagrande, minhas matérias são curtinhas, eu faço tudo rapidinho, só Deus sabe o que a gente passa com essa menina, viu? Daqui a pouco eu te chamo pra falar de assunto sério, Priscila. Aí não pode mentir, tem que falar a verdade. Até já, obrigado, viu?